O que faz um jogo ser lembrado anos depois de ser lançado? Talvez sejam os gráficos, talvez seja a história, ou talvez sejam aqueles momentos que, mesmo depois de muito tempo, continuam fazendo parte da nossa memória. Para milhões de pessoas, existe um nome que representa exatamente isso: Grand Theft Auto, ou GTA. Mas GTA nunca foi apenas sobre roubar carros, fugir da polícia ou causar o caos. GTA é mais que um jogo. Quando o GTA surgiu, ninguém poderia imaginar o tamanho que essa franquia alcançaria. O conceito parecia simples: uma cidade, carros, liberdade e a possibilidade de fazer praticamente o que você quisesse. Mas foi justamente essa liberdade que fez GTA se destacar. Pela primeira vez, muitos jogadores sentiam que não estavam apenas seguindo uma fase. Eles estavam entrando em um mundo onde cada esquina escondia alguma coisa, onde uma simples caminhada poderia terminar em uma perseguição policial, e onde você podia passar horas fazendo absolutamente nada relacionado à história principal. Uma das maiores características de GTA sempre foram suas cidades: Liberty City, Vice City, San Andreas, Los Santos. Cada uma delas possui uma identidade própria. Não são apenas mapas gigantescos feitos para o jogador atravessar, são lugares que contam histórias. As ruas, os prédios, as praias, os bairros, as lojas, as pessoas e até as músicas ajudam a construir a personalidade de cada jogo. Você começa a reconhecer determinados lugares, começa a criar caminhos, começa a lembrar de momentos, e depois de algumas horas, aquela cidade virtual deixa de parecer apenas um cenário. Ela passa a parecer um lugar que você conhece. Mas uma cidade não seria tão marcante sem as pessoas que vivem nela. E GTA sempre teve personagens impossíveis de esquecer: criminosos, policiais, empresários, malucos oportunistas, alguns engraçados, outros completamente imprevisíveis. E alguns que acabaram se tornando símbolos da própria franquia. O interessante é que GTA nunca teve medo de mostrar personagens imperfeitos, pessoas ambiciosas, gananciosas, traiçoeiras, engraçadas e muitas vezes completamente absurdas. E talvez seja justamente por isso que elas funcionam tão bem, porque por trás de todo o exagero existe uma coisa muito humana: personagens tentando sobreviver, crescer ou simplesmente encontrar seu lugar naquele mundo. GTA também sempre foi muito mais inteligente do que aparentava. Por trás das explosões, perseguições e tiroteios existe uma enorme sátira da sociedade, televisão, política, publicidade, redes sociais, consumismo, cultura popular, tudo pode virar piada. E muitas vezes a franquia consegue fazer isso de uma maneira que faz você rir, e alguns segundos depois perceber: espera aí, eles estão falando da nossa realidade. GTA exagera o mundo real para mostrar como ele pode ser absurdo por si só. Mas talvez o maior motivo para o GTA ter marcado tantas gerações seja a liberdade. Você pode seguir a história, você pode explorar, pode dirigir sem destino, pode descobrir lugares escondidos, pode simplesmente parar e observar a cidade funcionando. E isso criou algo que poucos jogos conseguem criar: histórias que não estavam escritas no roteiro. Aquele momento em que você estava apenas jogando e de repente alguma coisa completamente inesperada acontece. Uma perseguição, um acidente, uma situação absurda, uma sequência que provavelmente nunca aconteceria exatamente daquela maneira novamente. São esses momentos que acabam ficando na memória. E então veio uma nova fase. GTA Online transformou aquele mundo em algo ainda maior. Agora, não era apenas a história de um protagonista, era a sua história. Você podia criar seu personagem, comprar carros, construir negócios, reunir amigos e criar situações completamente diferentes a cada sessão. O jogo passou a ser, de certa forma, uma plataforma para criar suas próprias histórias. E talvez seja
uma das maiores forças do GTA. Ele entrega as ferramentas e deixa o jogador criar o resto. Depois de tantos anos, fica uma pergunta: por que GTA continua sendo tão relevante? A resposta talvez não esteja apenas nos gráficos, nem no tamanho dos mapas, nem na quantidade de carros ou missões. GTA se tornou marcante porque conseguiu fazer algo muito difícil: transformar um jogo em experiência. Você não lembra apenas de ter jogado GTA, você lembra de onde estava, com quem jogava, das coisas absurdas que aconteceram, das músicas, dos personagens, das cidades, de todas aquelas histórias que surgiram sem ninguém ter planejado. Para muita gente, GTA também representa uma época da vida. Talvez tenha sido aquele primeiro contato com o mundo aberto. Talvez tenha sido jogar na casa de um amigo. Talvez passar horas descobrindo códigos, veículos e lugares secretos. Ou simplesmente ouvir uma música na rádio do jogo e associá-la imediatamente àquela época. E é aí que GTA deixa de ser apenas um produto, porque jogos também carregam memórias. Você pode esquecer detalhes da história, pode esquecer missões, pode até esquecer como conseguiu determinada coisa, mas algumas sensações permanecem. E é por isso que certos jogos nunca envelhecem completamente. E em pleno 2026, uma nova geração está prestes a conhecer mais uma versão desse universo. Uma nova cidade, novos personagens, novas histórias, novas possibilidades. Mas existe uma coisa que provavelmente continuará igual. Aquela sensação de entrar em um mundo aberto e pensar: o que será que eu posso fazer aqui? Porque GTA nunca foi apenas sobre completar missões. Sempre foi sobre descobrir o que existe depois da próxima esquina. No fim das contas, GTA é sobre liberdade, é sobre caos, é sobre histórias, é sobre cidades que parecem vivas e principalmente sobre as histórias que cada jogador cria dentro delas. Talvez seja por isso que, depois de tantos anos, ainda exista tanta gente falando sobre GTA. Porque alguns jogos você joga e outros você simplesmente vive. GTA é mais que um jogo, é uma parte da história dos videogames e, para muita gente, também é uma parte da própria história.